Estamos começando nossa aula de teologia sistemática, nosso momento de refletir sobre a presença de Deus, sobre a missão de Deus, sobre quem nós somos dentro dessa missão de Deus. Muito bom estarmos juntos para podermos caminhar nessa jornada do saber teológico. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante importante, que é sobre o ser humano. A gente vai começar agora a segunda parte do nosso estudo, depois da parte introdutória, depois da primeira parte que nós falamos sobre teologia. Na semana passada nós tivemos um estudo bastante importante que foi sobre a Trindade. Agora nós vamos começar o estudo sobre a doutrina do homem, ou a antropologia. E nessa segunda parte, falando sobre a doutrina do homem, nós vamos falar hoje sobre a origem e a natureza do homem. E na semana que vem, nós vamos falar sobre a queda e aliança de Deus com o homem. Hoje a gente vai falar bastante também sobre aliança, a gente vai considerar bastante essa questão. E hoje, nessa aula, eu dividi ela em 4 partes. Eu vou falar sobre a criação do homem, a aliança de Deus e a vice-gerência. Vou explicar bastante sobre isso. Mandatos e ofícios criacionais, a missão de Deus e a submissão humana. Uma das questões mais importantes em todo conhecimento é a gente determinar e colocar de forma bem clara quem é o ser humano. Porque se a gente não colocar de forma bem clara e bem transparente com relação à natureza do ser humano, a gente vai errar em todas as coisas, né? Então é importante a gente entender a partir da Escritura Sagrada por que o homem foi criado, com que propósito, né? Por que Deus concedeu tantos privilégios ao ser humano, qual é o tipo de relacionamento que Deus tem conosco e qual o relacionamento que nós precisamos ter com o nosso próximo, o nosso relacionamento com a obra criada de Deus. Tudo isso está ainda em forma de semente em 2 capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e 2. E é o que a gente vai ver sobre isso hoje. E uma das coisas importantes, meus irmãos, que eu quero que você sempre perceba, é que esses 2 primeiros capítulos, eles têm ali os pontos mais importantes da vida antes da queda. Ou seja, se você quer buscar um texto que mostra o ideal de Deus, está em Gênesis 1 e 2, ou Apocalipse 21 e 22, que são os 2 últimos capítulos da Bíblia depois da consumação. Mas Gênesis 1 e 2, ele vai ter ali a semente, o ponto inicial de todas as questões mais importantes, porque ali são os postulados de Deus, as ordenanças de Deus antes do homem cair. Então ali tem de fato o ideal de Deus para nós. É por isso que eu vou começar com um texto que não é Gênesis 1 e 2, mas faz referência a Gênesis 1 e 2, que é o Salmo de número 8. Ele vai dizer assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Muito interessante esse texto, porque vai mostrar essa questão que é o homem, né, para que dele te lembres, né? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Em outras versões, vai estar ali anjos, mas no original tá Elohim, então é Deus mesmo, né?
E o verso 6 vai dizer que desse-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Ele está fazendo referência ao texto de Gênesis, de 1, 26 a 28, um texto que a gente vai considerar. Mas por isso que esse salmo ele é bastante interessante, porque ele faz a mesma pergunta que a gente vai fazer hoje aqui nesse curso. Que é o homem? Do que nós somos feitos? Para quem nós fomos criados? Então é importante essa questão do ser humano nos Salmos. Mas eu quero agora ler com você o texto de Gênesis 1, 26 a 28, que vai dizer assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito interessante esse texto, porque esse texto vai ser determinante para tudo aquilo que a gente compreende do ser humano, que a gente compreende de família, a gente vai ver isso também. Então, esse texto ele vai trazer algumas questões bastante importantes para nós, porque à medida que a gente vai entendendo esse texto, a gente vai percebendo que Deus nos criou como o coroamento da criação. Esse texto de Gênesis 1, 26 a 28, ele é o coroamento, né? Depois de todas as coisas criadas, Deus faz o ser humano como coroa da criação para ajudar a Deus na administração, no cuidado com toda a criação. E lembrando, se você ainda não fez o estudo ainda com Gênesis, mas nós vamos chegar lá, né? Mas já vou dar uma palhinha aqui para você. Gênesis ele é interessante porque, Gênesis capítulo 1, né? Porque no começo de Gênesis vai dizer assim que no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Lembra desse texto? Está lá no início, nos primeiros versos de Gênesis. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando Deus vai começar a criar, ele vai dar forma e conteúdo. A terra era sem forma e vazia. Então, Deus começa a dar forma e conteúdo. Como é que Deus faz isso? Ele vai fazendo 2 grupos de 3 dias. No primeiro grupo, Deus vai dizer assim: olha, haja luz. Deus cria a luz. No segundo dia, Deus vai fazer separação das águas de cima com as águas de baixo. E no terceiro dia, Deus vai formar a terra, a porção seca. No quarto dia aqui, Deus vai criar os luzeiros. No quinto dia, Deus vai criar as aves e os peixes. E no sexto dia, Deus vai criar os animais e o ser humano. Ou seja, aquilo que era sem forma e vazia, Deus começa a dar forma e conteúdo. Por quê? Deus criou os luzeiros no primeiro dia e no quarto, Deus criou a luz no primeiro dia e no quarto os luzeiros para a luz. Deus criou no segundo dia águas em cima e águas embaixo, e no quinto dia aqui, Deus criou as aves e os peixes para as águas de cima e as águas de baixo. No terceiro dia, Deus criou a porção seca, e no sexto dia, Deus criou os animais e o ser humano para a porção seca. Então perceba que Deus cria as coisas de forma intencional, de forma inteligente, de forma organizada, e quando Deus termina a criação no sexto dia, melhor dizendo, ele vai dizer assim que ele olhou e viu que tudo era muito bom. Em cada dia, cada um desses dias, Deus olhava, analisava e via que tinha ficado bom. Mas agora não. Agora Deus olha toda a obra criada, um dia concorrendo ali, indo em favor do outro dia,
tudo sendo organizado por Deus, o homem agora como coroamento dessa criação, Deus olha e diz, ficou muito bom. Não ficou só bom, ficou muito bom, o texto vai dizer. E o muito bom de Deus é Shalom. Então, o que Deus vai mostrando é que agora tudo é perfeito. O termo Shalom, e muita gente traduz como paz, né? Tem um sentido de paz também, mas paz no português é mais ausência de guerra. É um período de tranquilidade. E, na realidade, o Shalom não é só isso. Não é só ausência de guerra, não é só um período de tranquilidade. É uma questão de propósito. É tudo sendo perfeitamente harmonioso com o propósito do que Deus havia intencionado. Aquilo que Deus quis criar, ele de fato criou e tudo estava acontecendo conforme ele tinha intencionado. Então, isso é o Shalom. Então, quando Deus acaba de criar todas as coisas, o que Deus chama? O ser humano. Deus fala assim, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E lembra na semana passada que eu expliquei vários textos falando sobre a Trindade e que a partir do momento que a gente começasse agora a analisar os textos bíblicos, a gente ia identificando vários textos que a gente vai perceber na Trindade. Esse é um deles. Porque estava ali só Deus, né? Era Deus que estava criando ali. Deus estava dando origem a todas as coisas. Mas Deus não diz assim, eu farei o homem. Deus não diz isso. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, imagem de quem? Da Trindade. O homem foi criado à imagem da Trindade. Então, como nós vimos na semana passada sobre a pericorese, sobre a comunidade divina, né, que Deus é um nós. Quando fomos criados, nós fomos criados também para sermos um nós. Nós não fomos criados para ser um eu, indivíduo, solitário, autônomo. Não. Nós fomos criados para relacionamento. Relacionamento a partir de quem Deus é, Trindade, e relacionamento a partir daquilo que seria desenvolvido. E a gente vai ver essa questão do desenvolvimento do ser humano como obra divina, como criação de Deus, como uma identidade plural. Uma identidade de um nós e não uma identidade de um eu. Por isso que Deus vai dizer assim, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é interessante essa questão aqui no capítulo 1, porque vai dizer que aqui já está a criação da mulher, homem e mulher os criou. E criou homem e mulher, né? Que é bem claro. Mas você pode perguntar, mas o relato da criação do homem e da mulher não está no capítulo 2? Está. No capítulo 2 a gente vai ver, e a gente vai passar por esse texto daqui a pouco, e de fato, está no capítulo 2. Então por que está falando aqui? Porque na Bíblia Sagrada a gente vai vendo que muitas vezes Deus dá um texto que é como se fosse um cabeçalho, uma síntese, e depois ele explica de forma mais detalhada.
Esse relato da criação do homem é um desses textos. Deus vai dar aqui de forma sintética a criação do homem e da mulher, e depois em Gênesis 2 ele vai dar de forma mais expandida, mais explicativa, como foi a criação do homem, que foi criado ali do barro, né? A mulher da costela do homem. Então vai detalhar mais a criação deles. E o verso 28 vai dizer que Deus os abençoou. Ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse termo aqui, que Deus os abençoou, é extremamente importante. No hebraico não tem... na questão do tempo, não tem tempo presente, né? Não é igual o nosso, que tem passado, presente e futuro. Tem ação completa e incompleta. Então, quando Deus diz aqui, Deus os abençoou, é que Deus deu a bênção completamente. Então, o homem agora, ele já estava capacitado. Deus não os abençoaria, Deus os abençoou e já os capacitou para essa relação de privilégios e responsabilidades, que a gente chama de aliança. Deus aqui já estava formando uma aliança com o ser humano. Deus já estava formando uma aliança com o homem. E uma aliança de vice-gerência. E aqui eu quero fazer uma diferença, que usando as palavras do Van Groningen, de diferença entre vice-gerência e vice-regência. Guarda isso, porque isso vai ser bastante importante nas análises mais para frente. A diferença entre vice-gerência e vice-regência. Olha o que o Van Groningen, nesse livro Criação e Consumação, ele vai dizer. Adão e Eva foram criados para serem vice-gerentes e não vice-regentes. O vice-gerente tinha status e posição reais e governava sob o rei. Um vice-gerente governava em lugar de um rei. Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, foram dados um status, posição e privilégios reais sob Deus, ou seja, debaixo de Deus, o Rei soberano. Por esta razão, eles eram vice-gerentes. Satanás, no entanto, rebelou-se contra Deus e tentou governar no lugar de Deus. Ele queria ser um vice-regente, né? Então, ele queria ser um vice-regente e não um vice-gerente. Então, é interessante essa questão, porque quando a gente começa a olhar para a Bíblia Sagrada, isso vai ficar claro. Então, por exemplo, quando a gente olha para homens como José no Egito, né, que foi um vice-gerente, né, ou, por exemplo, Daniel também. Mas a gente vai olhar outros homens, Belzazar, né, que quis ser um vice-regente, né, e outros que quiseram governar no lugar, né? Depois a gente vai ver na semana que vem sobre a queda, né, do homem querendo ser igual a Deus. Então ele vai querer tomar o governo, ele quer ser um vice-regente. Por exemplo, no capítulo 11 de Gênesis, quando o povo se reúne para formar a Torre de Babel, e eles queriam formar uma torre que chegasse até o céu, e porque eles tinham uma noção de que ou estavam sem noção, né, que e quando eles chegassem, se eles chegassem ao céu, eles entrariam na casa de Deus. Então era como se eles quisessem formar um grupo do MST divino, MST celestial, e era isso que eles achavam mesmo, que se eles construíssem uma torre, eles chegassem até o céu, eles entrariam e invadiriam o céu. Então o que acontece é que eles queriam ser um vice-regente, eles queriam tomar o governo de Deus. E aí Deus, né, simplesmente espalha todo mundo e fala assim: pessoal, o que vocês estão achando, né?
É interessante também o Salmo de número 2, né, que Deus vai olhar para as nações, para os poderosos e vai dar risada, né, porque ele fala: vocês acham que vocês mandam alguma coisa? Vocês acham que vocês são os regentes? Vou mostrar para vocês quem realmente é. Então, e aí a gente vai vendo ao longo do tempo, né, como que Deus vai estabelecendo essa questão do homem ser colocado como vice-gerente, né, para governar, para ter uma certa autoridade, mas debaixo de Deus. Mas por vezes o homem quer estar acima de Deus, né? O homem quer tomar o lugar de Deus. E é por isso que um texto bastante importante vai ser o texto de Daniel, por exemplo, né, que vai falar sobre a pedra formada formada por não mãos humanas, e que vem e destrói a estátua, né, que tem cabeça de ouro, peito de prata e os pés de barro, né? E por quê? Porque ali está simbolizado as nações. Então, mostrando que Deus é o governante soberano, é o rei soberano, que está assentado sobre um alto, sublime trono. Então, é importante a gente compreender essa questão de que o homem foi criado, né, em aliança com Deus, porque foi criado a sua imagem e semelhança, mas para ter um tipo de governo na sua casa, na igreja, nos negócios, na política, mas debaixo do governo soberano de Deus. E é por isso que o homem não governa por si ou para si, mas o homem governa em Deus, para Deus, porque toda autoridade ela vem primeiramente de Deus. Se o homem não tiver essa consciência de submissão, e a gente vai falar isso mais no final da aula, se o homem não tiver essa consciência de submissão, essa consciência de missão, essa consciência de que ele está debaixo da autoridade de Deus, ele sempre vai querer ser Deus em última análise. Ele sempre vai querer tomar o lugar de Deus. Por isso é importante nós termos essa consciência de sermos submissos a Deus, a vivermos em submissão ao Senhor. Mas eu quero ler agora Gênesis 2:15, porque ele vai trazer algo importante para nós. Ele vai dizer assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Guarda isso. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esse texto é um texto bastante conhecido, né, e que vai mostrar essa questão da criação do homem, né, e agora de forma mais detalhada. E nessa criação do homem vai mostrar assim, olha, que Deus colocou o homem para cultivar e guardar. Cultivar no sentido que ele tinha que desenvolver, que o Éden ali foi dado para o homem, como se Deus tivesse formado Deus formou a tabela periódica e falou assim, deu para o homem, falou: olha, agora é seu, toma aí, né, desenvolva, né, promova, né, expanda. Só que tem um detalhe, hein? É para você cultivar guardando, preservando. Não é para cultivar você destruindo. É para cultivar e guardar. E aí o Senhor deu a ordem, né? Que é a ordem com relação à obediência. Que de toda árvore ele poderia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia. Só voltando um pouco essa questão do cultivar e guardar, é por isso que essa questão da ecologia, ela deve ser uma pauta da igreja. Porque desde o Éden, Deus colocou o homem para guardar a criação, e a criação ela tem que ser preservada,
né? E a gente vai ver os impactos da queda na natureza na semana que vem. E um texto que a gente vai citar é Romanos 8, né? Que a criação geme e suporta dores até hoje, esperando a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus para que, de fato, os filhos do Senhor hajam como filhos, hajam de fato como imagem e semelhança de Deus, cultivando, mas guardando, preservando, né? Nutrindo, né, para que não haja esgotamento dos recursos naturais, como a gente vê nos dias de hoje. Então, essa pauta ecológica deveria ser uma pauta da igreja. A igreja deveria abraçar essa pauta para que houvesse tanto desenvolvimento, mas também quanto a preservação. E aqui é um texto bastante importante, que no verso 17, falando que o homem não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre fico muito admirado na Bíblia, né, como que a questão do conhecimento ele é importante. Porque quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano completo. Deus não criou o ser humano com falta de conhecimento. Mas a árvore chamava a árvore do conhecimento. É importante a gente notar isso, que era uma árvore de conhecimento. Só que qual era o conhecimento que o homem não tinha dessa árvore? O conhecimento do mal. Porque o conhecimento com relação a todas as demais coisas, o homem tinha. O homem tinha conhecimento como desenvolver, o homem tinha conhecimento completo, né? O único conhecimento que ele não tinha era do mal, da maldade, da malícia. Isso o homem não tinha. E é exatamente isso que vai pegar no ser humano. Porque todo ser humano está em busca de conhecer mais, está em busca de saber mais, está em busca de investigar, né, de tirar as dúvidas, né, de gerar inquietações com relação às dúvidas. É por isso que o conhecimento ele é sensacional, mas ele pode ser uma tentação à medida que você quer conhecer aquilo que vai para além da nossa capacidade ou daquilo que realmente não deve ser investigado, né? Há conhecimentos que é melhor a gente não ter, como é o caso aqui de Adão com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o conhecimento do mal é de fato um mal, né? Então, e eu quero mostrar aqui para você como esse texto é importante. E você sabe que vários textos na Bíblia, né, que tem uma estrutura chamada de quiasmo, né, mostra que essa importância do texto bíblico. Então, eu quero mostrar aqui a estrutura de Gênesis 2, né, que mostra esse quiasmo. Então, você veja aí acompanhando na sua Bíblia esse quiasmo. Então, vai mostrar a criação completada, os céus e a terra completados no capítulo 2, verso 1 a 3. Vai dizer que a criação foi completada. E lá embaixo, no verso 25, a criação completada, homem e mulher nus, e não se envergonhavam na presença de Deus. O homem e a mulher estavam criados, né? Na parte B é como se fosse uma moldura, né, vindo para um centro. A parte B é a criação do homem formado do pó da terra, dos versos 4 a 8. E lá embaixo a criação da mulher formada da costela do homem, do verso 21 a 24. Faltou o 4 aí, né? Depois, árvores no jardim e nomes foram dados a eles. Árvores no jardim, nomes foram dados aos rios, melhor dizendo, versos 9 a 14. E lá embaixo, animais no jardim e nomes são dados a eles, versos 19 a 20. Foi o homem que deu o nome aos animais, né?
E aí a parte D, homem colocado no jardim para cultivar e guardar. E a parte D, o homem precisa de uma auxiliadora, a mulher, verso 18. Então é interessante isso aqui, que o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar, mas precisava aí da ajuda da mulher. E a parte central, obediência como condição para a vida, né? Que a obediência de fato seria uma condição para o ser humano continuar na terra, continuar sobre toda a criação que Deus havia realizado, né? Então é interessante essa aqui porque isso mostra essa aliança de Deus com o ser humano que a gente chama de mandatos e ofícios criacionais. E quando a gente chama de mandatos, a gente entende que como Deus tinha uma aliança com o ser humano, é uma aliança que vai percorrer toda a Bíblia. Então eram mandatos de mandamentos, né, e ofícios daquilo que o homem era, que começou lá em Gênesis. Lembra que Gênesis 1 e 2 é a semente, e isso vai tendo uma revelação progressiva em toda a Bíblia até chegar no Apocalipse, tá bom? Então isso a gente vai ver o percurso de tudo isso aqui. Quais são os mandatos iniciais de Deus para o ser humano? São 3. Os mandatos chamados mandatos criacionais. É o mandato com relação à vida espiritual, com relação à vida social e com relação à vida cultural. Na realidade, isso aqui são 3 tipos de relacionamentos. O relacionamento do homem com Deus, que é o relacionamento espiritual. Por isso que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque o homem teria a condição de se relacionar com Deus. Se o homem não fosse criado à sua imagem e semelhança, o homem não conseguiria ter relacionamento com Deus. Então, o fato do homem agora conseguir falar com Deus, escutar Deus, né, se relacionar com Deus, é porque nós fomos criados à sua semelhança. Mas vai ter um segundo mandato muito importante, que é o mandato social, que isso tem a ver com os nossos relacionamentos. Lembra que o homem não foi criado para viver só, né? A gente foi criado para viver em comunidade, em relacionamento. Então, por isso que Deus fala para o homem crescer e multiplicar. Lembra que Deus os abençoou e disse: cresça e multipliquem-se, né? Encham a terra. Por quê? Porque a vida de desenvolvimento do ser humano seria a partir do seu desenvolvimento como família, como comunidade, como uma unidade na diversidade. Então essa questão social ela é realmente muito importante. E um terceiro relacionamento é com a cultura, que a gente chama de mandato cultural. Quando a gente chama de mandato cultural, a gente chama todo desenvolvimento, né? Seja desenvolvimento intelectual, desenvolvimento produtivo, é o desenvolvimento com relação ao trabalho e ao estudo, o que a gente chama aqui de vocação. Então, essa vocação do homem para ser produtivo, para trabalhar, ele é importante. E aqui eu quero chamar a atenção de você para uma questão importante, que é a questão do trabalho. Por quê? Porque até antes da queda, o trabalho não era penoso, o trabalho era um privilégio. O trabalho vai começar a ser penoso a partir de Gênesis 3, que a gente vai ver que uma das penalidades de Deus para o homem é que agora o trabalho seria penoso e ele comeria do suor do seu rosto. Isso indicaria que agora o trabalho não seria mais tido como um privilégio. A segunda-feira não seria, fala assim, a gente acordaria antes da queda, sim, segunda-feira, fala assim, graças a Deus, segunda-feira, agora eu vou me empenhar minha energia, meu vigor para aquilo que Deus quer que eu faça. Não mais. Depois da queda, segunda-feira, falou assim, nossa, segunda-feira,
bom mesmo é sexta-feira, né? Agora sextou, né? Então, o que acontece? Depois da queda, há de fato essa realidade de que o trabalho passou a ser penoso. Mas antes da queda, então, o trabalho era um privilégio. Era um privilégio de você ser participante naquilo que Deus estava realizando, naquilo que Deus estava promovendo, naquilo que Deus estava intencionando, porque era o Shalom, tudo corria conforme uma perfeita harmonia. Então não havia essa questão penosa. Mas não só. Então, só fechando aqui os mandatos. Os mandatos criacionais, esses mandamentos que começaram ali em Gênesis e perduram até hoje. O homem, para ser plenamente feliz, bem-aventurado, né, ele tem que desenvolver a sua espiritualidade, a sua vida social em relacionamentos e também a sua vida cultural. E isso é extremamente importante, meus irmãos, porque se uma dessas questões não estiverem sendo desenvolvidas, a vida não é feliz. Então, uma pessoa pode desenvolver a sua espiritualidade, ir na igreja, desenvolver sua vida com Deus, ser uma pessoa religiosa, mas se não gostar de trabalhar, a pessoa vai ter problema. Ou a pessoa pode gostar muito de trabalhar, ser responsável no seu trabalho, tudo mais, mas não gostar de se relacionar com as pessoas, também não vai funcionar. Então, a vida precisa ser desenvolvida nas 3 áreas, nas 3 grandes áreas da vida. No mandato com relação à sua espiritualidade, com relação aos seus relacionamentos sociais e com relação ao trabalho. Mas o que vai determinar essas 3 questões? Os 3 ofícios. O ofício de que nós somos realeza, de que nós somos profetas e de que nós somos sacerdotes. Ou seja, nós temos realeza porque fomos criados segundo a imagem do rei do reino. Então, nós não temos uma realeza de vice-regência. Não temos uma realeza de vice-gerência, de submisso a Deus, né? E isso é importante, porque senão tem gente que quer ser um rei autoritário aí, né? Então, mas nós temos uma certa realeza, né? Por isso que Deus fez com que o homem desse nome aos animais, né? E tudo mais, né? Um sentido de governo. Você escolhe a roupa que você vai vestir, para onde você vai, você tem uma certa autonomia, porque é a realeza que Deus deu a você. E nós somos profetas. O profeta é aquele que fala às pessoas ou à criação em nome de Deus. Então, nós temos um sentido profético no sentido de que nós recebemos a mensagem de Deus e falamos em nome de Deus. Então, nós temos sentido profético de falar à criação em nome de Deus. Mas também temos o sacerdócio. É de falar a Deus em nome da criação ou em nome das pessoas. É o nosso sentido de oração, de intercessão, né? Quando você ora, intercede por alguém, você está sendo um sacerdote. Então, perceba que essas questões são importantes, são relevantes para a nossa espiritualidade. Os mandatos é o que a gente faz na nossa espiritualidade, na nossa relação humana e na nossa produtividade, mas também os ofícios que têm a ver com quem nós somos, né? Somos rei, somos profeta e sacerdotes, né? E se você olhar por toda a Bíblia, você vai ver essas questões agindo em diversas áreas da nossa existência. Por isso eu quero mostrar esse gráfico sobre missão e submissão a Deus. Qual é o papel da igreja, né, em tudo isso? O papel da igreja é intermediar entre as pessoas e os poderes. A sociedade é constituída com 3 setores, né? O primeiro setor é o político, que tem 3 poderes: o poder executivo, legislativo e judiciário. O segundo setor, que é o setor corporativo, né, que tem a ver com as empresas privadas, estatais, virtuais, né, tem uma gama de situações.
E o terceiro setor, que são as ONGs, os projetos socioeducacionais, as organizações sociais e tudo mais. São poderes. E a igreja, ela não se alia a nenhuma delas. A igreja é quem intermedia, né, os poderes com as pessoas. Como que ela intermedia? Sendo profeta, sendo rei e sendo sacerdote. Com os poderes, quando eles fogem do propósito, a igreja é profeta em denunciar o erro, de denunciar o desvirtuamento. Ela tem realeza, né, à medida que ela também se constitui como organização em proteção às pessoas. E ela é sacerdote, porque ela fala a Deus em nome das pessoas. Por isso eu quero terminar a mensagem, o estudo de hoje, falando sobre um salmo. Salmo 128, que vai falar exatamente sobre os mandatos. O Salmo 128 vai dizer assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, o verso 1 e o verso 4, né, ele fala sobre o homem que é bem-aventurado, abençoado, que teme o Senhor. Ou seja, quem é quem teme o Senhor? Que tem uma vida espiritual, que tem um relacionamento e desenvolve um mandato espiritual. Mas o homem que desenvolve esse mandato espiritual, o homem que teme o Senhor, ele cumpre com aliança com os mandamentos. Então, ele vai ter o mandato cultural. O verso 2 vai dizer assim: Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Ou seja, é um homem que cumpre com o mandato cultural, que trabalha, que aquilo que ele come, aquilo que ele vai usufruir é fruto do seu trabalho. E ele fala sobre o mandato social, sobre a esposa no interior da sua casa e os filhos, né, também, que são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Ou seja, a família é uma bênção para ele, não é um peso, né? Então esse homem bem-aventurado que teme o Senhor, que tem um relacionamento íntimo com Deus, ele é produtivo, desenvolve sua vocação, sua responsabilidade na sociedade e também desenvolve a questão social que é com a família. Por isso esses três mandatos faz com que ele tenha realeza, ele seja um profeta e seja também um sacerdote. E essa é a doutrina do homem. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Como Deus é um nós, né, uma identidade plural, nós também somos uma identidade plural. Nós vivemos para sermos família, não só na família nuclear, chamado família na casa, né? Mas sermos uma família da fé, até mesmo porque Deus vai mudar a nossa natureza para que nós sejamos um corpo com Ele, né? Que Ele é o cabeça, nós somos o corpo, conforme vai dizer em 1 Coríntios 12. Então, nós precisamos desenvolver os nossos relacionamentos, competências para a glória dEle. Tá certo, meus irmãos? É isso. Que possamos continuar estudando a Bíblia Sagrada, nos desenvolvendo também a nossa capacidade de cognição e de desenvolvimento teológico para continuarmos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Que Deus assim o abençoe, o enriqueça cada vez mais com saber e desenvolvendo a sua espiritualidade. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.